Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Já quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estou pregando uma série de sermões lá na nossa igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos. Quero pregar todos os capítulos desse livro, que é um livro base para uma igreja que quer ser igreja. Se você quer ser igreja hoje, você precisa conhecer o livro que narra os Atos dos Apóstolos. E essa narração, essa narrativa, na verdade, narra não somente os Atos dos Apóstolos, mas também os atos da igreja primitiva. Os primeiros passos da igreja primitiva. E uma igreja que está crescendo, desenvolvendo, ela precisa debruçar sobre este texto, que é o único livro histórico do Novo Testamento. E como o pastor Gustavo, como eu, estou há um mês e um pouquinho empossado na Igreja Evangélica Batista Rimarim, mãe desta missão, não posso deixar de pregar as bases da igreja para também aquela igreja, porque assim a gente começa corretamente. Quem encontrou, diga amém. Falei bastante para você encontrar, dá tempo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado em poder abri-la e lê-la e também aplicá-la às nossas vidas livremente, de maneira espontânea e de maneira ímpar. Porque todos os momentos que nos encontramos reunidos, o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor revela a nós algo novo na tua palavra. Porque o Senhor é um Deus de novidades. O Senhor é um Deus que traz a nós renovação de vida. E é através da tua palavra. Que seja assim, Pai, mais uma vez, para que saiamos daqui tremendamente abençoados, ainda mais do que já fomos, e agora impactados pelo poder que há na palavra de Jesus. E é no nome
e na autoridade desse nome que nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, hoje nós fomos pegos de surpresa por uma notícia do estado do Espírito Santo, se não me falha a memória, da cidade de Vila Velha ou de Vitória, da Grande Vitória, da família que perdeu, né, o casal e o filho desse casal nesta madrugada, do dia de ontem para hoje. E não sei se você ficou sabendo dessa notícia, mas trata-se de uma família, pais e filho. Esse pai era pastor de uma igreja evangélica. A mãe, pelo que eu entendi, o acompanhava no ministério. E tinha um filho. E esse filho, aparentemente doente, mental, desequilibrado, na verdade, fora das suas faculdades mentais saudáveis. E matou seus pais durante a noite e em seguida foi até a ponte, deve ter sido a terceira ponte, né? E se jogou e se suicidou. Eu fui pego de surpresa hoje à tarde com essa notícia. Confesso que eu não assisto mais televisão, jornal, essas coisas, a não ser uma matéria ou outra no YouTube que a gente escolhe para assistir. Mas fui pego de surpresa. E porque se trata de uma família pastoral, um pastor, sua esposa e seu filho. E aí um seminarista da igreja, o Gabriel, ele colocou lá no grupo que a gente tem de colegiado e falou assim: é uma família de pastores, o filho, ele matou os pais, depois se suicidou. Aí colocou aquelas fotos que eu acredito que vocês viram lá, de conteúdo satânico. Aquilo ali muito indica realmente algum problema mental, desordem mental. É claro que a gente tem que entender que há aspectos espirituais, etc, etc. Mas muito propriamente algum desequilíbrio psicológico. Então, quando ele colocou aquilo lá, eu fiquei pensando, gente, é uma família pastoral. Um pai pastor, a mãe que certamente criou aquele menino nos caminhos de Deus. Como que uma coisa dessa pode acontecer? Você já parou para perguntar para você mesmo ou para alguém, para o pastor Guilherme, por que essas coisas acontecem no mundo? E com crentes, com pessoas que professam o nome de Deus, com pessoas que aceitaram Jesus, com pessoas que estão indo à igreja, com pessoas que participam da ceia do Senhor, foram batizadas, entregam dízimo e tudo. Essas coisas têm acontecido dentro das igrejas. O número de crentes hoje em estado depressivo, em síndrome do pânico, é assustador. E por que essas coisas acontecem com crentes? Porque a igreja está no mundo. A igreja ainda não foi levada à glória, à eternidade. A igreja ainda está no mundo. E como a igreja está no mundo, ela está passiva a toda sorte de situações. Qual é a diferença entre igreja e igrejas? A maturidade da fé cristã, a maturidade emocional, a maturidade intelectual, mas principalmente a maturidade espiritual. Conhecer a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. A pesquisa que eu fiz mostra que no nosso país somos mais de 60% de cristãos, entre católicos, evangélicos e evangélicos. Com a maioria da população crente ou cristã, não deveríamos ter os menores índices de suicídio, não deveríamos ter os menores índices de depressão, os menores índices de assassinato, feminicídio, pedofilia e latrocínio e furto e roubo e etc. Concordam comigo? Por quê? Porque se a maioria da população é cristã, seguem os princípios de Gandhi, não é isso? É isso, Adenilda? Se a maioria é cristã, ela segue o princípio de Cristo, de Jesus. Só que o nosso país é um país que mata 60 mil pessoas por homicídio ano.
E aí eu fui mais a fundo na pesquisa e fui ver o que estava acontecendo com esses presos. Qual era o perfil desses presos? Cerca de 40% dos presos, 40% dos presos eram cristãos. 30 e poucos por cento, quase 40%. De várias e diversas igrejas. Que saíram das igrejas, foram para as drogas, foram para o tráfico, foram para o furto, foram para outros caminhos. E ali, dentro da prisão, começaram a refletir na vida que estavam levando. Então, às vezes voltam para a igreja, né? A Igreja Universal, por exemplo, faz um trabalho muito efetivo nos presídios. E recupera-se muitos dos presos que estão lá, mas para nossa surpresa, ou também não para nossa surpresa, cerca de 40% dos presos já passaram por alguma igreja. Isso é triste. E qual é o resultado dessa equação? Qual é a resposta dessa equação? Uma população de maioria cristã, mais ou menos, com um alto índice de feminicídio, de homicídio, pedofilia, furto, roubo e etc. Se a gente é a maioria da população, mas a gente não converte isso num resultado prático, o que está acontecendo na sociedade brasileira? A igreja, ela está insípida, ela está irrelevante. A igreja, ela não está fazendo jus àquilo que ela foi chamada. Você concorda comigo? E aí quando a gente vê uma missão brotar no meio de uma cidade como Vitória, que é o grande centro do estado do Espírito Santo, que com certeza tem milhares de igrejas, a pergunta que a gente precisa fazer: qual será a diferença desta igreja? Porque sermos uma igreja apenas para ser mais uma igreja, a sociedade já está de barriga cheia. A sociedade, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ou aos Coríntios, na verdade, está aguardando ansiosamente a manifestação da igreja, daqueles que falam são ou somos filhos de Deus. Mas a igreja hoje, ela tem um comportamento totalmente diferente do comportamento da igreja primitiva. Por isso precisamos voltar para estudar e extrair princípios da igreja dos primeiros dias após a ascensão de Jesus. Martin Luther King certa vez disse: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Enquanto o mundo lá fora grita, esperneia, e ele faz o que tem que fazer, exemplo, ideologia de gênero, apologia às drogas, apologia ao sexo, tudo isso é comum ao mundo. Essa prática é comum às pessoas que estão fora da realidade da graça de Deus. Isso é comum. Então, Martin Luther King, que era pastor, ele disse: isso não me assusta, porque o mundo está fazendo o que o mundo faz. O mundo está sendo o mundo. Satanás está sendo Satanás. O que me assusta é a igreja acuada, silenciada ou se pondo em silêncio frente a esta realidade. A igreja precisa ir em direção ao mundo no sentido da pregação do Evangelho, da efetividade do Evangelho no mundo. O que vai fazer ou provocar transformação no mundo é o enfrentamento da igreja contra o mundo. Porque Jesus disse que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E a gente pensa que é o inferno atacando a igreja. Mas porta serve para quê? A porta serve para quê, gente? Você vai para casa daqui a pouco. Você vai deixar sua porta aberta durante a noite? Não, você vai fechar.
E além de fechar, você vai fazer o quê? Você vai trancar, certo? Para quê? Para o ladrão, o assaltante não entrar na sua casa. A porta serve para isso, para fechar, para guardar, para proteger, para cercear. Então, as portas não prevalecerão contra a igreja. Então, a porta do inferno está resistindo o quê? O ataque da igreja. A igreja está indo para cima contra Satanás e seus anjos. Porque a luta não é contra carne nem sangue. É contra os seres que a gente não vê. Então, se a igreja espera que o adversário venha contra ela, ela está deixando de cumprir o seu chamado primordial. Ai, Satanás, o diabo colocou uma provação, Satanás está vindo contra mim, não sei o quê. Gente, é o contrário. É nós que temos que lutar contra ele. Nós lutamos contra ele. Porque a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu vai sofrer muito. É isso? É isso mesmo, Adê? Não é não. Eu gosto de falar umas heresias de brincadeira aí, ó, tá? Você não vai ser atingido. Aí você pensa assim, pensa você agora numa cena de filme de guerra, e é final da cena, você foi lá, salvou todo mundo, e aí vem aquele helicóptero lá em cima soltando tiro, e granada caindo, e mina explodindo, você correndo assim, um monte de criança no colo, indo, saindo daquilo ali. É isso mesmo. É a gente lá no campo do inimigo e lutando contra ele. Essa é a igreja. Só que a igreja hoje, ela está acomodada. A igreja se acomodou. A igreja está acovardada. A igreja está satisfeita. A igreja não quer mais incomodar o inferno. A igreja não quer mais incomodar o inferno. Essa é a verdade. O tema dessa reflexão que eu tenho apresentado e pregado lá na igreja é legado. E aí a construção etimológica do termo legado é justamente a ideia, traz a ideia de algo que eu construí durante a minha vida e que eu deixei para a próxima geração. Eu construí algo e deixei para a próxima geração. E ela vai pegar aquilo que eu construí, ela vai guardar, ela vai cuidar, ela vai dar continuidade para a próxima geração. Que vai dar para a próxima geração. Isso é legal. Diferente de herança. Herança, alguém trabalha, né, um parente, alguém, e eu recebo porque ele trabalhou e eu não fiz nada, eu nem preciso fazer nada. Mas eu recebo porque meu pai trabalhou para mim. E eu fico de boa com aquilo ali. Legado não. Legado eu recebo porque alguém trabalhou por mim, para mim, e ele me passa como uma incumbência de continuar passando, trabalhando e passando para as próximas gerações. E aí eu gosto de dizer, para explicar, que a igreja tem a herança e tem o legado. A herança é lógica. Cristo veio ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Não havia nenhuma maneira de nós sermos salvos a não ser por Cristo. Ele nos adotou, Deus nos adotou como filhos através de Jesus. E recebemos por herança a salvação na eternidade. Então a nossa herança, ela foi conquistada por Cristo, porque Ele é o primogênito, é o primeiro de muitos irmãos, e nos deu direito nesta herança. Ele já fez, eu não poderia fazer, Ele já fez. E Ele me transmitiu como uma herança. A minha herança é o Senhor. Então Ele alcançou por mim. Mas em Atos capítulo 1 tem um legado. Que legado é esse? Que Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério, Ele construiu um legado. Ele construiu um ofício. Ele construiu um trabalho. E penoso trabalho.
ele construiu uma ideia, uma filosofia de vida, um modo de viver. E ele apontou que esse modo de viver, ele não acaba aqui. Ele continua acontecendo até a eternidade. E quando chega em Atos capítulo 1, ele fala, olha, o que eu construí, agora é a vez de vocês darem continuidade. Vocês vão continuar falando isso em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Continuem. Então Jesus passa essa responsabilidade que ele construiu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que então são empossados apóstolos, enviados. Esses apóstolos, eles continuaram a construir esse legado, a dar forma, e passaram para os seus discípulos, que passaram para os seus discípulos, que passaram para os seus discípulos, que chegou até nós. Isso é legado. Só que chegou numa geração em que as pessoas não estão se preocupando em passar para as próximas. O pastor Guilherme estava falando do desejo de ter as salas aqui para receber bem as crianças e tudo mais. Ele disse: a igreja precisa entender que nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Ou seja, nós vamos deixar um legado para elas. Pense bem, como é que é o nome do guri que está no seu colo? Miguel? Pense bem, se vocês, como pai e mãe, não trabalharem hoje por uma igreja amanhã, como que o Miguel vai ser igreja? Nos seus 13, 14, 20, 30 anos. Se nós não construirmos igreja hoje, como que os adolescentes de amanhã, os jovens de amanhã conhecerão a igreja, o evangelho? Se nós não formos efetivos, cuidadosos, se nós não gastarmos a nossa vida, como eu falei da última vez, se não falei a memória, se não gastarmos a nossa vida no evangelho de Jesus, na pregação do evangelho. Qual é o problema hoje? Muitas pessoas querem a herança. Poucas pessoas querem o legado. Porque o legado é confortável, a herança é confortável. A herança, Jesus já pagou o preço. Mas o legado, ele diz: tome cada dia a sua cruz e continue construindo esse legado. Dia a dia, se sacrificando, se colocando no lugar do outro, amando, perdoando, sofrendo prejuízos, levando cuspida na cara, sofrendo escárnio, mas todos os dias continue construindo esse legado e passe para os outros. Foi essa mensagem que Jesus deixou para os apóstolos aqui nesses 40 dias que ele ficou com os apóstolos após a sua ressurreição. 40 é um número que na tradição judaica quer dizer um período completo. Jesus então ficou esse período completo, um período satisfatório, suficiente para que eles entendessem que Jesus havia ressuscitado. E Jesus deu muitas provas de que de fato ele havia ressuscitado. Provas incontestáveis, diz Lucas no registro. E ainda, para a gente entender a ideia da glorificação do corpo, para não ficar na ideia gnóstica de que ali era apenas o Espírito de Jesus, que o corpo havia sido sepultado. Não, ele ressuscitou encarnado. Tanto que ele comeu com os seus discípulos. Mostrou para Judas, para Tomé, na verdade, as marcas da sua mão, do seu lado. Esteve com eles e eles viram que era Jesus ressuscitado. E o que mudou então na vida desses discípulos? Que antes, pouco tempo antes, haviam se acovardado. Lembram disso? Quando Jesus foi levado preso, julgado ali num juízo, numa como é que se fala? Num tribunal ali muito rápido, improvisado,
né, numa corte, muito rápido, improvisado, que já estava marcado que ele seria dado como culpado. O que aconteceu com os discípulos depois disso? Eles ajudaram Jesus, não ajudaram? Eles pegaram Jesus e levaram Jesus até na cruz, não foi? Foi isso, irmãos? Vocês estão assustados comigo hoje? Não! Os discípulos vazaram. Lá no Rio a gente fala vazar. Vazou, velho, vazei. Ou seja, como é que fala aqui no Espírito Santo? Saiu fora, vazou. Vocês querem ser carioca de qualquer jeito, né? Meteu o pé, enfim. Eles saíram, por quê? Porque tiveram medo de também serem presos, açoitados e mortos. E aí quando Jesus ressuscita, eles estão aonde? Quem lembra? Estão lá numa casinha lá, todo mundo amontoado, esperando Jesus ressuscitar? Não, com medo. Fala, não gente, fala baixo, porque senão vamos descobrir que a gente está aqui. Eles estavam com medo. Eles se esqueceram que Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles se perderam. E aí Jesus então se apresenta a eles. E aí a coisa muda. Porque depois você vai na sua casa e lê Atos capítulo 2. O que acontece com a igreja em Atos capítulo 2? O Espírito Santo desce sobre a igreja e toda a igreja começa a proclamar Jesus, conforme o Espírito Santo dava línguas. E o Espírito Santo é poder, autoridade para que a gente pregue o Evangelho. E Pedro se levanta e começa a falar no meio dos judeus que lá atrás queriam prender eles também. E ele fala cheio de autoridade: homens galileus, vocês prenderam Jesus, mas Jesus ressuscitou e nós estamos aqui no nome dele. E ali milhares de homens se convertem. O que aconteceu com Pedro, que antes estava lá coado, escondido, com medo de ser preso e morto? A diferença de Pedro está justamente antes e depois do encontro com Jesus. Mas agora é um Jesus glorificado. Agora o Cristo ressurreto. Agora o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos e que deu autoridade para que os seus apóstolos fizessem aquilo que eles deveriam fazer. E aí então eles ficaram igual aqueles galos, né? No meio do galinheiro. Estufaram o peito. Porque neles estava virtude? Não. Porque o Espírito Santo os habilitou para fazer aquele trabalho. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre a igreja. O mesmo Espírito que esteve sobre Pedro, Tiago e João está sobre a nossa vida. Qual é a diferença da igreja primitiva para a nossa igreja hoje? A primeira coisa que eu vejo que diferença, eu falei aqui já da outra vez: obediência. Eles obedeceram Jesus e nós não obedecemos. Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, o cuidar de pessoas, o discipulado é uma missão nossa também. A igreja ela quer vir para o culto para se encher, nunca para transbordar, nunca para derramar na vida de outra pessoa. A preocupação nossa é: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Mas o chamado não é só para ser cheio, é para transbordar. E se transborda onde? Na vida de outras pessoas. Nossa missão não é ser cheio, é transbordar. A gente precisa transbordar Jesus na vida das pessoas. E falta essa obediência a nós, porque a gente hoje se contenta em ser cheio e nos perdemos quando deixamos de transbordar. Jesus quer transbordar através de nós na vida de outras pessoas, mas quando Ele vai terminar de encher o vaso sai. Não, eu já estou cheio, Jesus, obrigado, porque aí eu vou ter que ter o compromisso de liderar uma célula.
eu vou ter o compromisso de liderar um ministério na igreja, eu vou ter o compromisso de visitar, eu vou ter o compromisso de ter que gastar o meu dinheiro com alguém, de perder o meu bem-estar, a minha noite de sono. Por que hoje a gente tem uma sociedade tão perdida? Porque a igreja está com esse pensamento. Você pode observar que a igreja hoje quer muito mais conforto no templo do que pessoas. Gasta-se muito dinheiro no templo, numa construção de prédio, e menos dinheiro em pessoas. Não é verdade? E qual é o nosso papel? Dinheiro? Nosso papel é vidas, cuidar de vidas, de pessoas. Então, quando a gente olha para esse lugar aqui, a gente não tem que pensar minimamente ou meramente num bem-estar. Eu sei que vocês querem que tenha uma série de coisas aqui, mas antes de tudo, vamos buscar cuidar de pessoas, amar pessoas, resgatar pessoas, transbordar a nossa vida em pessoas. A segunda coisa que falta aqui, que eu vejo nesse texto para nossa igreja, para nós como igreja, é entendimento. Porque no verso 6 diz que eles estavam reunidos com Jesus. Eles viram Cristo ressurreto. Eles entenderam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A vida deles mudou, mas a mentalidade não. Porque a preocupação do judeu era justamente em restaurar a glória de Israel, as glórias passadas, de quando Israel, do tempo de Salomão, com aquele grande templo cheio de dinheiro, cheio de riquezas, e Israel tendo um domínio por diversas nações. Os discípulos pensavam que Jesus veio para justamente incorporar esse reino físico, destruir Roma e subjugar Roma e restabelecer Israel. E eles perguntam: é agora que isso vai acontecer, Jesus? É agora que a gente vai ser a principal nação do mundo? É agora que nesse corpo glorificado, agora esse corpo aí é poderosíssimo, você vai mandar um Kamehameha e vai todo mundo, depois vai ressuscitar todo mundo de novo, né? Vai juntar as esferas do dragão. Estou fazendo uma miscelânea aqui agora. Jesus fala para eles o quê? Caramba, vocês são muito doidos, velho. O carioca fala assim, tá? Eu imagino Jesus falando a mesma coisa que disse para os caminhantes de Emaús: nécios, idiotas, imbecis, débeis. É para chocar mesmo. Porque eu imagino Jesus dizendo: eu estive com vocês 3 anos e meio ensinando, e vocês não entenderam que o reino que eu preguei não é um reino físico, não é um reino tangível, não é um reino que você possa dizer que ele está aqui ou acolá, embora ele já esteja entre vocês, e ele está. Não compete a vocês saberem quando que esse reino vai se estabelecer em sua plenitude. Esse não é o direito de vocês. Mas esse reino já está aqui. Esse reino é invisível. Esse reino é místico. Esse reino é intangível. Porque o Filho desceu dos céus, o Filho de Deus. E quando ele tocou a terra, ele reconectou a terra, o homem, com Deus. E agora vocês precisam fazer isso com os outros homens. Pensem lá no Éden. Deus, ele constrói o mundo. Ele deixa o mundo como herança para a humanidade. Mas ele também deixa um legado. Qual era o legado? Vocês precisam cuidar dos bichinhos, do ecossistema. E aí o próprio homem quebra isso, desconstrói isso com o pecado. Aqui Jesus está refazendo isso, religando o homem e reconstruindo esse elo. E o legado continua. Agora vocês precisam continuar cuidando do outro, cuidando daquilo que Deus deu a vocês.
que agora o céu tocou a terra. Agora é diferente. Vão e preguem, anunciem. Como que vocês vão fazer isso para a gente encerrar? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que falta na igreja hoje é entendimento para entender que, de fato, o reino de Deus é um reino transcendente, é um reino místico, mas que já tocou a terra e que através de nós ele alcança outras pessoas. Mas a gente se perde nisso porque a gente olha para o mundo e vê como que o mundo está perdido. A gente se sente surpreso, de fato, em como que o mundo está perdido. Mas sabe qual é a solução do mundo? Qual é a resposta para o mundo diante de todos esses problemas? Somos nós. Nós somos resposta para o mundo perdido. Que heresia, pastor. Não, sabe por quê? Campanha de missões estaduais do ano de 2019, 2020. Seja Jesus na vida de alguém. Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando os cristãos foram chamados de cristãos, eles foram chamados assim por quê? Porque as pessoas viam o comportamento da igreja e os comparou a pequenos cristos. Pessoas que faziam, andavam, vestiam, falavam, comiam, pregavam como Jesus. Hoje nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os braços, as pernas de Jesus no mundo, para alcançar o mundo perdido. Quando o mundo fala, nós precisamos de Deus, eles estão falando, nós precisamos da igreja, porque Deus está em nós. E como que a gente faz? Eu não sei, pastor, eu não consigo fazer, eu não sei. O Espírito Santo está sobre mim para dar vista aos cegos, curar os doentes, pregar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, disse Jesus. Esse Espírito está sobre a sua vida, irmão. Ele te habilita a fazer as obras de Deus, o Pai. Ele é poder para você pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Por que falta igreja no mundo? Porque a igreja se esqueceu de que o poder de Deus está sobre ela. E enquanto a gente não relembrar disso, o mundo continuará perdido. O mundo continuará olhando para nós como um grupo político, como no Brasil tem sido observado. Pessoas continuarão tirando suas vidas. Pessoas continuarão perecendo, enquanto a igreja não olhar para ela e entender que ela foi chamada por Jesus a dar continuidade ao seu legado, até a sua vinda. Engraçado que os discípulos, eles ficaram olhando para Jesus, do céu, na verdade, quando Jesus subiu. E a nuvem, ou as nuvens, o encobriram. E eles ficaram olhando para lá. A igreja hoje, do século 21, do ano de 2021, é essa igreja contemplativa. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Oh, Jesus, aleluia. É uma igreja que contempla Jesus. A glória, a majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Oh, aleluia. Até que 2 varões vestidos de branco chegaram para eles e disseram: vocês vão ficar aí contemplando até quando? Bora trabalhar, meus filhos. Ele vai voltar. Vocês viram ele subir? Mas ele vai voltar. Mas vocês precisam fazer o que ele disse. Enquanto a gente ficar aqui, não quero te ver.
tem um anjo que está aí. Eu digo, não, filho, bora. Pá, né? Tem aquele meme do Batman, do Robin. Pá, bora, meu filho, vamos trabalhar. Você quer ver Jesus face a face? Você precisa anunciar. Para cima. Porque o Jesus vai voltar depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Mateus capítulo 24. Depois você lê em casa. Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Você quer que Jesus volte? Vem Jesus, oh, aleluia. Coisa boa cantar vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aí chega em casa, tira a meia, bota o pé em cima da mesa, toma Coca-Cola, refrigerante, e gente indo para o inferno. A gente tem que cantar mais. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu me lembro que eu tenho o quê? Eu tenho um chamado, que eu vou fazer o quê? Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer. Há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar para trás. A gente não entende que a gente canta, mas a gente gosta de cantar. Há muito para fazer. Essa família que morreu hoje é culpa nossa. Vidas que se perdem na prostituição, nas drogas, é culpa nossa. Porque a gente está olhando para trás, enquanto deveríamos estar olhando para frente, com as mãos no arado, apresentando esse legado para as vidas que ainda precisam ser resgatadas por Jesus. Vamos trabalhar, gente? Essa igreja foi plantada nesse lugar para trabalhar, para ganhar vidas para Jesus e apresentar esse legado a muitas pessoas que através desta igreja alcançarão a compreensão do Evangelho de Cristo. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Feche seus olhos. Diga para o Senhor que igreja você quer ser. Se você quer ser uma igreja despreocupada, irrelevante, uma flor linda que Jesus plantou, mas que não tem perfume, que não produz pólen, cinza, não tem beleza. Ou se você quer ser uma igreja como uma flor, um girassol, belo, e que procura o sol para onde ele estiver, sabendo que o sol da justiça é o nosso Senhor Jesus, e nós temos que tê-lo como referência, e precisamos buscar viver Jesus dia a dia. Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. Que a preocupação do Senhor nos céus, na eternidade, que eu tenho a certeza de que é com a salvação de vidas, seja também a nossa preocupação como igreja. Que nós tenhamos o desejo ardente de sermos consumidos pelo Teu Espírito. E
e não consumidos de uma presença poderosa para satisfazer uma demanda espiritual puramente, mas que sejamos consumidos como combustível de um veículo que se consome de tanto gastar, de tanto caminhar, de tanto correr para servir. Nós queremos ser esta igreja que exala o bom perfume de Cristo, que as pessoas sentem e querem estar perto, e querem ter em suas vidas, e querem mudar, e querem ser transformadas. Ah, Senhor, ajuda-nos a ser a igreja segundo o teu coração. Dá-nos entendimento, ajuda-nos a ser obedientes e continua a nos derramar o teu Espírito, que é poder para anunciarmos as tuas maravilhas. Derrama o teu Espírito poderosamente neste lugar, em todas as ministrações, celebrações e ajuntamentos, que o teu Espírito Santo venha irradiar, para que vidas sejam salvas, famílias restauradas, casamentos. Pai, essa é a nossa missão, e nos comprometemos com isso nesta noite, e colocamos nossa vida à tua disposição, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus os abençoe, podem sentar.